Sejam muito bem-vindos a mais um Bom Dia, Boas Apostas. Sou o Aaron Big Mac, este é um canal de apostas esportivas onde falo de antevisões, prognósticos e dicas, vamos lá dizer assim, para o mercado de futebol. Hoje vamos falar sobre a quinta-feira, dia de Conference League e da Liga Europa, onde entram, pelo menos para Portugal, os principais jogos do dia: Santa Clara Shamrock Rovers e Lincoln Red Imps contra a equipa do Braga. Em relação a esta quarta-feira, para fazer aqui um pequeno recap, não foi uma boa quarta-feira basicamente em contexto nenhum. Não veio, aliás, veio o gap no Bodo Strum, veio o over 1,5 no Basileia Copenhaga, veio ambas marcas no Basileia Copenhaga, mas depois não veio gap no Celtic Kairat, não veio o Celtic a marcar nas duas partes, não veio o over 1,5 no Fener, não veio o over 2,5, ambas marcam no Fener, nem o gol em ambas as partes no Fener. Isto do que nós falamos ontem no vídeo. Do que nós falamos ontem no vídeo, o que é que fez com que tivéssemos tão maus resultados neste dia, vamos dizer assim. No jogo do Celtic, esperava um Celtic muito melhor, isso aí não é o que é, faz parte do jogo, faz parte deste universo do pré-live, é tentar fazer uma futurologia e esperar que aconteça o que nós falamos baseado em muitas coisas. O que eu não estava mesmo nada à espera foi mesmo do jogo do Fenerbahçe e Benfica, da maneira que o jogo rolou. Estamos a falar do Benfica, que entrou de maneira diferente do costume, mas eu falei dessa possibilidade ontem, de não entrar com 2 pontas de lança, não entrou com 2 pontas de lança, entrou um bocadinho retraído no papel, mas depois no campo até nem se viu bem assim. O Benfica até entrou mais ou menos bem, a pressionar relativamente alto, o Fenerbahçe também oferecia muita bola, e isso era algo que eu não estava mesmo a contar, era com o Fenerbahçe com tão pouca vontade de jogar. Algum mérito para o Benfica em algum tipo de pressão que fazia, mas muito de mérito ou estratégia do lado do Fenerbahçe, de jogar com praticamente sem bola num jogo em que jogam no eliminatório, em que jogam em casa o primeiro jogo contra o Benfica, que é favorita a equipa do Benfica e receberá a equipa da Turquia fora na Luz, e esperavam o Fenerbahçe a pressionar mais alto, aquilo que eu falei ontem, pressionar mais alto, com mais bola, com menos receio de ir para cima. Por isso é que eu também lancei para a live o Fener a ter 3 cantos na primeira parte, porque esperava um jogo assim, e lancei isso depois de ver o 11 do Benfica, ou seja, um bloco um bocadinho mais baixo do Benfica, quase a convidar a equipa do Fener a atacar por fora, porque jogava praticamente com 2-6, o Enzo e o Florentino, e isso foi acontecendo, mas em pouquíssimos ataques que o Fenerbahçe teve na primeira parte. Em live, nós fomos buscar duas linhas, trabalhamos apenas na primeira parte no jogo do Celtic Kairat, fomos buscar duas linhas de cantos para o Celtic. Aliás, no jogo do Celtic na primeira parte, mais 3 cantos e depois mais 2, e vieram as duas linhas, arrancamos muito bem em live. Depois, no início da segunda parte, fomos buscar o over à frente, deixem-me só ir aqui acompanhar, que é mais fácil para mim. Fomos buscar o over à frente no Celtic Kairat a 1,70, fomos buscar o acima de 3 no Basileia Copenhaga, fomos buscar 3 cartões, aliás, fomos buscar o over à frente no Celtic Kairat, não veio, fomos buscar o acima de 3 no Basileia Copenhaga, não veio, e ainda tivemos um gol anulado ao Copenhaga, e tivemos uma expulsão do Basileia que também não ajudou depois aos últimos 10, 15 minutos de jogo, um jogo com muitas oportunidades de gol. Eu gostei muito de ver o jogo e merecíamos ter aqui pelo menos a pré e anular esta entrada em live. Depois fomos buscar 3 cartões no Fenerbahçe Benfica, a linha era mais 4,5, vieram 7, se não estou em erro. 5,5, 6,5, exatamente, vieram 7 amarelos. Depois tentamos ir buscar 3 cantos do Celtic, faltou um canto também. Fomos buscar 2 cantos do Fenerbahçe quando a expulsão do Florentino, com modo 2, e vieram. Tentamos forçar o overlimit no jogo do Celtic, porque sabia que íamos ter muitos minutos de desconto, e o Celtic estava por cima, o Kairat conseguia sair, vi aqui alguma oportunidade, mas se calhar terá sido a pior entrada de todas. Aliás, veio os 3 cantos do Celtic, faltou. Vieram os 3 cantos do Celtic, a linha do 14,5. Depois forcei mais 2 cantos no jogo a contar com os descontos, não veio, e acabaram por vir depois os 2 cantos do Fenerbahçe, depois da tal expulsão. Não gostei do dia de hoje a nível de resultados, mas até não desgostei do trabalho que eu fiz hoje a nível de análise live, digamos assim. Eu sei que saiu em red e isto é tudo uma tristeza e não sei o quê, mas há dias que nós saímos em green e não se trabalha tão bem, há dias em que saímos em red e trabalha-se relativamente bem. A única entrada que eu me arrependo, entre aspas, de fazer foi o overlimit no jogo do Celtic Kairat. De resto foi tudo dentro de um padrão, dentro de algumas ideologias e de metodologias que tenho dentro do mercado e dentro do jogo. O jogo do Benfica trabalhamos perfeito, o jogo do Celtic trabalhamos muito bem na primeira parte, o jogo do Copenhaga fomos um bocadinho infelizes, e depois o jogo do Celtic na segunda parte se calhar não foi
como eu esperava. De resto, acho que fizemos um trabalho tranquilo. Antes de arrancar para quinta-feira, já sabem que Craque das Camisolas é quem me veste todos os dias. Nos comentários do vídeo de ontem perguntaram pela camisola que eu estava a vestir. É a Juventus, é uma Adidas Classic da Juventus. O link até está nos comentários, que houve lá alguém que perguntou e deixei o link nos comentários. Obviamente, Craque tem. Big Mac 10, código de desconto para 10% e portes grátis. Já sabem também, Bet7 e MyBest, as parceiras aqui do canal. MyBest está com bónus praticamente tudo para quem tem contas novas. Tem bónus de primeiro depósito, segundo depósito, terceiro depósito, de quarto depósito. Tem bónus todas as semanas às quartas, às sextas. MyBest está a dar todos os links, está na descrição. Uma casa que mudou o layout também há pouco tempo. Está uma casa muito boa de se trabalhar também. E já sabem, a Bet7 que também está sempre connosco. Os links estão no Telegram, que é onde eu trabalho live, onde eu lanço tudo pré-live. O link está na descrição. Totalmente gratuito. Se quiserem receber todos os prognósticos do Bom Dia Boas Apostas, Patreon na primeira tier 2€, se não estou em erro, têm direito aos prognósticos por escrito. Se quiserem uma segunda tier, têm direito aos prognósticos por escrito e entrar no Discord, onde eu faço partida live de jogos, onde eu faço algumas entradas live também no chat e onde temos uma comunidade muito interessante e saem também planificações para os dias em que há jogos para o campeonato. Portanto, quinta-feira, aliás, mesmo antes, subscrevam o canal, metam um like e comentem se gostam deste tipo de vídeos. Muito obrigado a toda a gente que vem estado aí e depois de um dia mau, deem-me algum calorzinho no chat. Malta que confia no trabalho, deem um calorzinho no chat. Estou a precisar. Do chat não, nos comentários. Hoje estou a precisar. Que acho que fiz um bom trabalho e foi um diazinho de merda. Acho que era giro. Portanto, vamos arrancar então aqui com o Santa Clara Shamrock Rovers. Temos um Santa a 1.38, Shamrock a 9, over 1.5 1.33, over 2.5 a 2.07, ambas marcam a 2.40 e o golo em ambas as partes a 1.82. Eu desconfio muito, mas muito desta odd do Santa Clara. A equipa do Santa Clara arrancou a temporada a eliminar já duas equipas da Conference League. Esta equipa, o Varnamo, estarei enganado, a equipa do Larne, e no campeonato leva 2 derrotas, uma delas em casa com o Moreirense e uma vitória fora e uma derrota fora no Famalicão. A equipa do Shamrock Rovers, obviamente que é num campeonato diferente, campeonato irlandês, onde tem apenas uma derrota nos últimos 10 jogos e 3 empates. É uma equipa que vem de senda de vitórias e eu nunca gosto muito, neste tipo de contexto, em trabalhar em equipas que vêm em senda de vitórias e, sinceramente, o campeonato irlandês é um campeonato muito competitivo, é um campeonato muito físico. Eu não gosto nada, ou não tenho gostado nada do início da época do Santa Clara, mesmo dentro de campo, no futebol jogado. Se vocês viram o vídeo, eu falei que o que tinha valor no jogo do Santa Clara Moreirense era o gol do Moreirense. Tentar fugir aqui um bocadinho ao lado do Santa Clara. A equipa do Shamrock vem de 2 vitórias seguidas, onde goleou o Balcani por 4-0 e venceu para o campeonato por 2-1. Tem os mesmos dias de descanso. O jogo é nos Açores, é verdade, mas a viagem não é assim tão longa, não é assim tão cansativa. O Santa Clara está a 1.38, um bocadinho pelo que fez ao Larne. Goleou o Larne por 3-0 na primeira ronda e é campeonato português contra campeonato irlandês. Ainda assim, volto a referir, na minha opinião, é um modo completamente desmedida para o Santa Clara. Posso estar enganado, mas um Santa Clara, que é uma equipa um bocado pragmático, na época passada teve a época toda praticamente a jogar para não sofrer primeiro do que depois para marcar. A 1.38, a mim, parece-me um bocadinho fora do normal. Portanto, para mim, o que tem valor neste jogo é trabalhar para o lado do Shamrock Rovers e aí temos handicap mais 2.5, ou seja, o Shamrock pode vencer, empatar, perder por 1 e perder por 2, que é a grina 1.23, 1.23, aliás 1.24, e o handicap mais de 1.5 no Shamrock Rovers pode vencer, empatar e perder por 1 a 1.7. São odds que eu gosto muito. Se quiserem ser mesmo reguilas, já não dizia essa palavra desde o terceiro ano. O X2 do Shamrock Rovers a não perder a 3 pode ser um modo interessante. E eu tentava mesmo fugir aqui à vitória do Santa Clara. Acho que não faz muito sentido. Pelo menos na minha opinião, Santa Clara pode vencer por 3-4-0. Obviamente eu não estou muito por dentro do futebol irlandês, mas ao dia de hoje, o modo 1.38 com uma equipa que joga futebol como o Santa Clara, para mim, estarei sempre fora. A equipa do Larne é muito pior e o Santa Clara fez um jogo muito pobre nos Açores contra eles.
obviamente que vinham de uma primeira mão tranquila, mas eu teria mesmo alguma atenção aqui. Em relação ao segundo jogo da Conference League, Crystal Palace, que deveria estar se não estou em erro, é Crystal Palace que deveria estar na Liga Europa e depois acabou por cair para a Conference League por causa de merdices de donos de clubes. Palace a 1.08, Fredrikstad a 23.30, 2,5 2 a 1.40, ambas marcam a 2.80, gol em ambas as partes a 1.47 e o Palace a marcar nas duas partes a 1.55, portanto, bruto favoritismo para o lado do Crystal Palace. A equipa do Palace perdeu o Eze, ou à partida não jogará Eze neste jogo da Conference League. O Palace nos últimos 10 jogos não tem qualquer derrota e arrancou a época com uma vitória na Supertaça Inglesa no prolongamento? Nos penaltis? Já não me lembro. Contra a equipa do Liverpool e empatou contra a equipa do Chelsea em Stamford Bridge a 0. O Fredrikstad perdeu a eliminatória da Liga Europa e caiu para a Conference League contra o Midtjylland, onde perdeu por 3-1 e 2-0. E no campeonato ele decide tentar fazer um campeonato normal, vem a 3 jogos sem perder, mas leva 3 derrotas nos últimos 7 jogos, aliás, nos últimos 8 jogos da Liga norueguesa. Obviamente que eu percebo este favoritismo para o lado do Palace, acredito que até haja alguma rotação para o lado do Palace, se bem que ao mesmo tempo também arrumar já com a eliminatória. Eu não sei que tipo de objetivos é que equipas da Premier League terão numa Conference League do patamar do Palace. O Chelsea venceu a competição na época anterior e acabou por levar meio a sério, meio a brincar. A questão do Chelsea é que eles têm 70 mil jogadores e dá para fazer uma rotação com muita qualidade na mesma na Conference. Portanto, depende aqui um bocadinho da maneira como o Palace levar um bocadinho o jogo, mas dependendo um bocadinho isso, obviamente Fredrikstad fora de portas perdeu com o Midtjylland por 2-0, perdeu na primeira mão com o Midtjylland também por 3-1, uma equipa que sofreu golos, portanto eu acredito que mesmo rodando a equipa do Palace terá aqui obviamente oportunidades para fazer aqui golos. Portanto, Palace a marcar nas duas partes a 1.55, se vocês quiserem juntar alguma coisa, e o golo em ambas as partes se calhar reduz aqui um bocadinho o risco a 1.47, também me parece interessante se vocês quiserem juntar alguma coisa. Eu evitava aqui grandes números de golos, estamos a falar de uma primeira mão. O Palace tem jogos da Premier League na próxima semana, no próximo fim de semana, é uma quinta-feira. Eu fugiria se calhar um bocado ao mercado dos overs, tentava apanhar aqui um 2-3-0 com gols em ambas as partes, sem grande forcing, para não me chatear muito. Temos o under 4,5 1.33, mas isto também não vale para o fazerem, porque também podemos ter aqui um Palace a entrar com muita vontade e o jogo descambar um bocadinho. Portanto, eu teria um bocadinho de cuidado de trabalhar os overs, mas também não vos aconselho os unders, porque o jogo pode mudar muito rápido. As minhas únicas sugestões aqui é mesmo o gap a 1.47 e o Palace a marcar nas duas partes a 1.55. Em relação à Liga Europa, tem apenas 3 jogos selecionados, é um playoff Liga Europa muito fraquinho este ano a nível de equipas. Temos o Midtjylland contra a equipa do Kuopion, contra a equipa do KuPS da Finlândia, ou Midtjylland 1.22, KuPS a 11.10, over 1.5 1.12, over 2.5 1.44. Temos ambas marcam a 2, portanto, claro, favoritismo para o lado do Midtjylland, gap do 1.50 e o Midtjylland para marcar nas duas partes. Não tem aqui na Bet7, deixem-me só aqui checar muito rápido quanto é que está na MyBest. Gol marcado, ambas as partes, vence, marca a 1.72. Para mim é uma boa oportunidade do mercado. A equipa do Midtjylland a marcar nas duas partes a 1.70. A equipa do Midtjylland vem de 10 jogos seguidos sem perder pelo menos. Na Liga Europa venceu a equipa do Hibernian, a equipa do Fredrikstad. Vem de uma vitória no Veio por 2-0 para o campeonato e vai fazendo a sua temporada tranquila. É uma equipa relativamente forte, é mais forte que esta equipa do KuPS. Ainda assim o KuPS tem 10 jogos, foi à pré-eliminatória, uma das pré-eliminatórias da Liga dos Campeões, onde foi arrumado pelo Kairat, que hoje empatou contra a equipa do Celtic e venceu o Rigas na pré-eliminatória da Liga Europa. Vem de uma vitória contra o Inter Turku por 2-1 para o campeonato. No campeonato finlandês é uma das melhores equipas, mas obviamente estamos a falar, ainda assim, não estamos a falar de um super campeonato europeu, mas Finlândia, Dinamarca, ainda temos aqui um bocadinho de diferenças. Portanto, gol em ambas as partes são 50 e o Copenhaga, aliás, o Midtjylland a marcar nas duas partes a 1.72 parece-me muito interessante. Em relação ao Brann contra a equipa do AEK Larnaca e a vitória do Midtjylland, se vocês quiserem juntar alguma coisa, 1.22 também não parece que fuja
Em relação ao Brann contra a equipa do AEK Larnaca, o Brann está a fazer uma temporada extraordinária face ao que a equipa o que a equipa deveria de produzir na Noruega, e joga aqui contra o AEK Larnaca, que o último jogo oficial que tem para o campeonato foi apenas na época passada, a 25 de maio, para a taça contra a equipa do Pafos. Em relação ao Brann, está a fazer uma época muito tranquila, foi arrumado contra o Salzburgo na pré-eliminatória da Liga dos Campeões e eliminou o Aachen para a Liga Europa. Vem de 2 vitórias seguidas para o campeonato, contra o Tromsø e contra o Sarpsborg, e é uma equipa relativamente forte em casa. Nos últimos 10 jogos marcou em 9 e do lado do AEK Larnaca nos últimos 10 jogos marcou em 7. É uma equipa que também cria as suas oportunidades. Nas competições europeias a equipa do Larnaca eliminou aliás o Legia Varsóvia, marcou e sofreu nos 2 golos, eliminou o Celje, marcou e sofreu nos 2 golos, e eliminou o Partizan, onde marcou e sofreu num jogo e marcou na primeira mão. Portanto, onde eu vejo aqui algum valor, over 1,5 a 1.30 parece muito interessante, e o golo em ambas as partes, o nosso famoso gap a 1.90, parece-me também uma das boas oportunidades do dia, principalmente em casa do Brann. A odd do Brann a 1.70 também parece interessante, mas eu teria aqui algum receio. A equipa de Larnaca também costuma fazer golos, causou aqui muitas dificuldades a equipas relativamente fortes como o Legia e como o Celje, que eliminou, por exemplo, o Vitória na época, há 2 épocas, não estou em erro, da Conference League. Portanto, over 1,5 1.30, gol em ambas as partes a 1.90, parecem boas oportunidades de mercado. E fechamos com o Lincoln Red Imps contra a equipa do Sporting de Braga. Se não é o primeiro, é um dos primeiros jogos em que um playoff da Liga Europa é jogado no mesmo país, nas 2 mãos. Estamos a falar equipa de Gibraltar, que irá jogar no Algarve, não sei se tem aqui, tem sim senhora, que vai jogar no Algarve contra a equipa do Sporting de Braga, que vem crescendo de estilo de jogo, de dinâmicas, aquilo que falamos um bocadinho há uns vídeos atrás. Temos o Lincoln a 15-20, Braga a 1.14, temos o over 2,5 a 1.44, temos o ambas marcam a 2.33 e temos o gol em ambas as partes a 1.51. Aqui voltamos a falar, claro, favoritismo para o jogo para a equipa do Braga. Deixem-me só aqui ver rápido a quanto é que está o do Braga a marcar nas 2 partes, que também ainda não temos na Bet7, amanhã provavelmente teremos, mas a sério, criem conta na MyBest, usem a MyBest, experimentem a MyBest, está cheio de bónus e a MyBest tem mercados até ao caralho também, e tem mercados muito interessantes. Deixem-me ir aqui ver. Braga para marcar nas 2 partes a 1.65, parece-me um modo bastante interessante também no jogo de amanhã. A equipa do Braga nestes jogos oficiais desta temporada não tem qualquer derrota, eliminou a equipa do Levski, eliminou a equipa do Cluj e joga agora contra o Lincoln Red Imps, e a equipa do Braga soma 2 vitórias no campeonato, as 2 por 3-0, recebeu o Tondela e foi ao Alverca. A equipa do Lincoln Red Imps, obviamente em contexto interno, tem só vitórias. Na Liga dos Campeões, aliás, na Liga dos Campeões sim, acabou eliminado pelo Estrela Vermelha, caiu para a Liga Europa e eliminou o Noah, que sendo um bocadinho aqui surpreendido pela esta equipa de Gibraltar, onde passou a eliminatória por penaltis, se não estou em erro, contra a equipa do Noah. Obviamente Braga super favorito aqui, Braga para mim para marcar nas 2 partes 1.65, é uma boa oportunidade do dia de amanhã. Não joga em casa, mas joga em Portugal, portanto não há jet lag, não há viagens compridas, não há desgaste, é um relevado conhecido, é um relevado mais ou menos interessante, não há aqui muito a fugir nesse aspecto. Parece-me muito interessante aqui o Braga a marcar nas 2 partes a 1.65 e a vitória e o golo em ambas as partes a 1.50. Ou seja, estamos a falar aqui um bocadinho da mesma metodologia do jogo do Midtjylland, tentarem buscar aqui o favoritismo para o Braga e não forçar linhas muito altas de golos, porque já tivemos alguns exemplos do Braga em gestão. Tivemos um Braga em gestão contra o Alverca, tivemos um Braga em gestão contra o Tondela depois do terceiro golo, e mesmo antes do terceiro golo, que foi tarde, tivemos um Braga com bola a controlar, com o Cluj exatamente a mesma coisa, principalmente fora de casa, e principalmente da segunda mão, onde venceu por 2-0, estava super tranquilo, 2-0 na primeira parte, mesmo contra o Levski na segunda mão, mesmo não estando na frente, consegue ter bola, consegue pausar o jogo. Eu teria alguns cuidados também, a não ser que em live se veja que a diferença de equipas está a ser mesmo gigante, poderá dar para trabalhar over individual no Braga, por exemplo, mas em condições normais eu teria aqui um bocadinho de atenção. Não é que seja um jogo para poucos golos, não me interpretem mal, mas às vezes podemos entrar aqui em linhas 3,5, 4,5,
e eu teria aqui um bocadinho de atenção em relação a isso. Portanto, gol em ambas as partes 1.51, o over 2,5 1.44 naturalmente, e o Braga para marcar nas duas partes 1.65, também parece um modo muito, muito interessante. Muito obrigado a toda a gente que esteve aí até agora. Metam um like, comentem e subscrevam o canal, que isso ajuda-me imenso. Já sabem, hoje eu estou a precisar um bocadinho de amor. Comentem coisas giras ou coisas más. O amor para mim é relativo. Muito obrigado a toda a gente que esteve aí sempre desse lado. Hoje, quarta-feira, não foi um dia bom para nós, mas esperemos que quinta-feira seja um bom dia. Criem conta nas nossas parcerias, criem conta na Bet7, criem conta na MyBest, craque das camisolas também para camisolas muito bonitas. Muito obrigado a toda a gente que esteve aí agora sim, e que quinta-feira seja um bom dia com boas apostas.